Espada lá no nosso estudo, capítulo 5 de Atos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5. Hoje vai do versículo 17 até o 41. Atos 5. Na quarta passada nós fizemos até o 17, 5:17. E hoje a gente vai terminar o capítulo 5 para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 17, versículo 17 hoje até o 42, que é o último nessa noite, para que venhamos terminar o capítulo 5. Queremos agradecer a presença de todos, os nossos irmãos que estão na live também, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Preste atenção aqui para a tela, que eu vou passar agora na tela. Hoje vai ser do capítulo, nem coloquei aqui, mas você já disse para vocês. Isso aqui foi do estudo passado que nós estudamos. Vamos passar para frente até chegar hoje. Está mais aqui para frente. Agora, vamos passar mais um. Hoje vai ser do versículo 17 até o 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos falar hoje da segunda perseguição, olha aqui. A perseguição aos apóstolos e a intervenção divina. Depois do episódio com Ananias e Safira, o casal que não vigiaram diante de Deus, e Deus o fulminou, matou. E depois veio as maravilhas do Senhor, depois que o mal foi extirpado do meio da igreja. A gente tem que prezar muito pelo altar, meu amado irmão, porque as coisas do Senhor, elas são sérias. Se você não está preparada para estar no altar, nem venha para a igreja. Quem está aqui no púlpito, que aqui o negócio é sério, porque não é qualquer pessoa para estar na obra de Deus. Se você não estiver bem, pastor, hoje eu não estou bem, fique no banco, não louve ao Senhor, não prega, porque não vai fluir, vai ser impedimento até para o culto. Mas quando a gente está de coração na obra, eu gosto muito dessa levita, porque eu vejo que quando ela louva assim com a alma dela, entendeu? É assim que a gente tem que fazer. Não somente ela, mas todos que vierem aqui louvar o Senhor, pregar, orar, você tem que fazer para Deus, você não trabalha para mim, você não trabalha para um homem. Então nós temos que fazer o melhor. O grande exemplo são esses homens. Agora, na segunda perseguição, eles vão ser presos novamente, querido, porque estão pregando a palavra de Deus. Vão ser colocados atrás das grades novamente, porque estão fazendo a vontade de Deus. E toda vez que você se levanta para fazer a vontade de Deus, vem muitas perseguições, até mesmo dentro da tua casa. E você tem que vigiar muito, tem que pedir sabedoria para Deus, para que Deus venha fazer uma grande obra, não somente na tua vida, mas na vida dos teus. Então, meus amados irmãos, não se engane, a Bíblia não erra. Quanto mais tu faz a vontade do Senhor, mais o inferno se levanta contra a tua vida, contra a tua família, justamente para te desistir, para que você não venha mais na igreja. Mas a gente vai pegar o exemplo desses homens, que eles tinham o prazer em ser perseguidos pelo nome de Jesus. Eles tinham o prazer em fazer a obra de Deus, porque eles trabalhavam para Deus, não para homens. Quando tu olha para homem, tu não faz nada. Tu não vem para a igreja, tu só vem quando tu queres, porque tu faz para um homem, tu olha para o homem. Mas se tu olhar para Deus, é a coisa mais difícil você perder um culto, é a coisa mais difícil você não estar dentro das programações da igreja, porque você quer ser útil para o reino. Então esses homens ensinam a gente nessa noite que o que é ser um cristão verdadeiramente, o que é ser um servo do Senhor verdadeiramente. Por quê? Porque quando tu não quer fazer, Deus coloca outra pessoa no teu lugar para fazer a obra dele. É assim que funciona. Não tem para onde correr. Então aqui a gente vê o amor, a gente vê o respeito pela liderança, pelo pastor, a gente vê que Deus está com a sua igreja. É uma igreja que está sendo perseguida. Mas eles não olharam de maneira nenhuma para os homens. Olhem para cá, querido.
grupo de pessoas que eram contra a igreja naquela época. Eram os fariseus perseguindo a igreja, eram os saduceus, tinham os essênios, os zelotes, os escribas, os publicanos, os samaritanos, os herodianos, os galileus, o nicolaíta. Esses grupos perseguiram muito o ministério de Jesus e os ministérios dos apóstolos. Mas a classe alta, que são os saduceus, que estavam lá no topo da religião política de Jerusalém e que tomavam conta do templo, eles viam aquilo como uma ameaça a eles. Olha por quê? Eles foram o escalão, os saduceus. Eles formavam o escalão superior dos sacerdotes e a parte do sinédrio, exercendo por isso uma grande influência política e religiosa dentro de Jerusalém. Então, quando os apóstolos começam a ser usados tremendamente por Deus, aquilo começa a causar inveja no coração deles. Aquilo começa a impactar o coração deles, porque aquilo era para eles estarem fazendo para Deus. Mas eles viam os apóstolos como uma ameaça ao seu trono, a seu ali, vamos dizer assim, o seu status social dentro ali do sinédrio. Então, para você ver, olha o que vai acontecer. Eles negavam a existência do mundo espiritual. Eles não acreditavam em anjos. E Deus vai provar para eles que anjo existe, que foi o anjo que entrou lá e libertou os apóstolos. Só para bater de... Eles não criam na ressurreição dos mortos, não criam que Jesus tinha ressuscitado, e nem na vida futura, e nem no porvir. Era contra tudo isso aí. O apóstolo estava sendo perseguido. Então, eles estavam diante do sinédrio, do sumo sacerdote, do guarda do templo, para serem interrogados e julgados, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, como Deus colocou nas mãos deles. E Pedro, cheio do Espírito Santo, novamente, é a segunda perseguição, que eles vão adiante do sinédrio, e Pedro está cheio de Deus, vai relatar o que ele está fazendo, é cumprimento de profecia, aquilo que Deus chamou eles, tirou eles lá da Galileia, e eles vão ministrar de novo, novamente, para toda aquela classe religiosa. Por isso que começa assim, então o sumo sacerdote... Atos 5,17, então o sumo sacerdote, toda a classe dos 70 anciões, 71 com o sumo sacerdote, e todos os seus companheiros, membros, todinha a nata religiosa ali, para interrogar novamente os apóstolos, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja dos apóstolos, porque eram homens humildes lá da Galileia, que estavam em Jerusalém fazendo a vontade de Deus, estavam sendo tremendamente usados por Deus, e por isso mandaram prender eles. E eles não estavam nem aí, querido. Se o povo ia prender eles, se as pessoas iam querer para eles, queriam fazer a vontade do Senhor. Porque realmente é uma coisa muito triste, querido, no ser humano. A inveja, ela leva a pessoa a não ter um discernimento espiritual, ela leva a pessoa a ficar com aquele coração apreensivo diante daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eles estavam sendo usados, e as pessoas aqui, elas poderiam fazer isso também se elas quisessem, querido. Elas poderiam ser usadas por Deus, elas poderiam fazer grandes coisas para Deus, estavam com inveja dos apóstolos e mandaram prender. Então, isso nós ter muito cuidado na nossa vida espiritual. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública, querido. Mas durante a noite, olha, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Os saduceus não acreditam em anjo. Agora, justamente, Deus manda um anjo lá para mostrar para eles que Deus era com os apóstolos, que Deus é com o seu povo e com aqueles que querem fazer a sua vontade. Então levou-os para fora, tirou os apóstolos de lá e dirigiram-se ao templo e relataram ao povo toda a mensagem desta vida. O anjo foi lá, no sobrenatural, abriu a cadeia, eles saíram de lá e foram novamente para o templo pregar a mensagem que Deus tinha colocado em seus corações, querido. E ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo a palavra de Deus. Quando chegaram o sumo sacerdote
e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel mandaram buscar os apóstolos da prisão. Mas quando eles vão chegar lá, eles não estão mais lá. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia mais ninguém. Isso aqui foi no sobrenatural. Por quê? Porque lá na prisão tem muitas pessoas ali que estão realmente ali, os carcereiros estão ali guardando os presos, prestando atenção para ver se não entra ninguém, se não entra celular, se não entra algum objeto ali. Está todo mundo ligado. Mas aqui, Deus manda o anjo no sobrenatural. Com certeza ali eles dormiram, estavam dormindo, que não viram nada. Eles saíram de lá e foram para o templo ministrar. Quando o sumo sacerdote descobre, manda de novo buscar os apóstolos, porque estão fazendo a vontade de Deus, pregando no nome de Jesus. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Isso aqui é tremendo, querido, porque eles saem de lá e vão justamente para lá para o templo pregar a palavra do Senhor, falar das maravilhas de Deus, curar os enfermos e fazer a obra do Senhor. E tudo isso aí estava causando perplexidade na vida daqueles, porque aqueles não estavam bem com Deus e não estavam fazendo a vontade do Senhor. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiu que o povo os apredejasse. Aqui, sabe o que é que está acontecendo aqui, querido? Foi tanto milagre que Deus fez através da vida deles, que a multidão estava com os apóstolos, querido. Quem era contra que os apóstolos, isso também é no ministério de Jesus. Porque Jesus, quando a gente vai estudar no profundo, a gente vê que Jesus era muito amado pela multidão. Por isso que ele arrastava muita gente. Quando as pessoas sabiam que Jesus estava lá em Cafarnaum, na casa dele, as pessoas desciam para lá. Aonde Jesus estava, o povão estava lá com Jesus. Todo o povão, de toda a parte ali da Judéia, de Samaria, onde Jesus chegava, era a multidão atrás dele. Então a multidão, olha aqui, ó, a multidão gostava muito dos apóstolos, porque também eles estavam sendo usados por Deus, mas estava causando inveja lá na corte religiosa, ali onde o sumo sacerdote com os anciãos tomavam conta. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiu que o povo os apedrejasse, porque o povo sabia o que estava acontecendo naquele ambiente. O povo sabia das maravilhas de Deus através da vida dos apóstolos. Vocês estão entendendo? Dá uma glória para Jesus aí para espantar o frio. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio novamente para ser interrogado pelo sumo sacerdote pela segunda vez, já a segunda perseguição, que lhes disse: demos ordens expressa a vocês antes, na primeira perseguição que a gente já estudou, para que não ensinasse neste nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem, de tudo que aconteceu com Jesus ali no passado. Essa era a ideia deles, porque eles não criam que Jesus tinha ressuscitado, eles não criam nas maravilhas de Deus, em tudo que Jesus fez. Eles queriam colocar de lado, porque eles eram uma concorrência muito grande aos olhos deles, mas Deus fez coisas tremendas. Não deixou os apóstolos sozinhos e glorificou o nome do Senhor na vida deles. Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Porque Deus tinha chamado eles, querido, para uma grande obra, e a obra estava sendo feita, as pessoas estavam sendo salvas, as pessoas estavam sendo restauradas, as pessoas estavam sendo, meus amados irmãos, impactadas pela palavra de Deus. Olha que Pedro vai pregar para eles: o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus na cara dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, dizendo: negativo, Deus ressuscitou aquele que vocês mataram, aqueles que vocês não creram, aqueles que vocês
maltrataram, Deus trouxe de volta, ressuscitou, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro, lá na cruz do Calvário. Pedro está pregando, querido. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel. Pedro pregando, eu imagino isso, um galileu lá da Galileia, na corte principal, pregando na cara dos sumos sacerdotes, querido. Olha que ele está pregando: arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que lhes obedece. Nós estamos fazendo uma grande obra, Pedro queria dizer, em outras palavras. Nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos colocou na grande comissão, a ordem que Ele nos colocou nas nossas mãos para fazer a sua vontade, pregando para multidões de pessoas ali no Sinédrio. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, os apóstolos. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. A inveja, querido, a inveja é a pior coisa que tem no ser humano. Mas um fariseu chamado Gamaliel, esse aqui é mais concentrado, um homem muito estudioso ali, que tomava conta da faculdade onde Paulo estudou, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelita, considere cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. Por quê? Porque muitas pessoas, assim, os revolucionários que queriam tirar Roma do poder, muitas pessoas pegaram um monte de pessoas, um monte de grupo, para querer confrontar o Império Romano, para querer tirar o jugo do Império Romano. Mas nenhuma dessas pessoas conseguiram. Todas elas foram mortas, todas elas foram dispersas. Gamaliel conhece a história, ele está falando aqui: olha, se a obra que esses homens estão fazendo realmente é da carne, é da vontade deles, não vai prosperar. Porque o que Gamaliel aqui, um homem culto, inteligente, porque o que eles estão fazendo não tem como negar o milagre que aconteceu ali no capítulo 3. O homem ali, 42 anos, aleijado de nascença, e o homem levanta de lá, sai saltando, vai louvar a Deus. Não tinha como negar, não tinha como negar o milagre. Então, por isso, Gamaliel aqui está usando a sua sabedoria diante do Sinédrio. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, professor de Paulo, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considere cuidadosamente o que vocês querem fazer a esses homens, porque não é como os levantes, daquelas pessoas lá atrás que vieram aqui e queriam tirar do poder Roma e não conseguiram, porque quando a obra não é de Deus, não dá certo. Algum tempo, olha o que ele vai dizer, ele vai explicar essas pessoas. Algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram, e acabou em nada, porque aqui Deus não estava no negócio, Deus não estava na obra, então acabou. Então não aconteceu nada. Era isso que ele queria colocar ali diante do Sinédrio. Ele vai usar mais um exemplo. Depois dele, depois de Teudas, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de rebelião. Olha, ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Gamaliel falando ali na corte, diante da segunda prisão dos apóstolos. Olha o que ele vai dizer. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, toda a corte ali, por causa da sabedoria de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Pegaram uma pisa, os apóstolos, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Que coisa, querido. E o 41, 42 para a gente terminar. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres depois de pegarem uma pisa abençoada de chicote que rebentava toda a costa do cara. Eles apanharam muitos, mas eles saíram dali alegre,
cheio de Deus, porque amava fazer as coisas do Senhor. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Veja como a gente está distante desse povo, queridos. Veja como a gente está distante espiritualmente desse povo. Os caras apanharam, eles foram humilhados e estavam alegres porque eles nem consideravam. Olha, isso aqui é forte, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor, por causa da obra do Senhor. Isso aqui é muito tu amar a Deus, é muito tu amar a obra de Deus. Eu não vou te enganar, o teu ministério só vai crescer se tu amar a obra de Deus. Aqui nesse lugar se passaram 5 igrejas, nós já estamos 5 anos aqui nessa luta tremenda, que é uma guerra espiritual muito grande. Mas nós estamos aqui, afincados na rocha, pregando, ensinando a palavra de Deus. Não é fácil construir um ministério na palavra. É muito difícil, porque hoje as pessoas querem mestre que só fala aquilo que elas querem. As profecias de Timóteo está se cumprindo. Hoje as pessoas querem um pastor que só fala: irmão, você está com dor, vem aqui, eu vou te curar. Então é isso que eles querem ouvir. Nós temos que pregar a palavra, querido. Nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus doa quem doer. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegre por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Olha o ministério deles. Ensino da palavra, não deixavam de ensinar, não deixavam de visitar as pessoas para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Até aqui a gente matou, vamos ficar de pé, tá? E vamos orar, vamos aos nossos lares. Maravilhoso e eterno Deus. Rendemos glória ao teu nome nessa noite, querido. Rendemos glória, Senhor, ao teu nome nessa noite, porque tu és santo. Santo, santo, santo e fiel a Deus. Tudo é teu, Senhor, nessa vida. Verdade, Deus. Nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, te agradecendo pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um culto de ensino, pela vida de cada um que está aqui, as pessoas que estão na live. Tu venha nessa noite, primeiramente, nos dar um abraço do teu perdão. Que tu venha nessa noite, Senhor, nos dá força, nos dá, Senhor, a vontade em querer, Senhor, fazer a tua obra com amor. Que possamos ser considerados dignos nessa noite diante de ti, Pai. Que possamos dar o nosso melhor, meu Pai, para a tua obra, porque trabalhamos para ti, Senhor, não para homens. Que tu venha avivar a cada dia a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que tu venha fazer o teu querer, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Nos dá força nessa noite para caminhar mais, para orar mais, para se dedicar mais ao ensino da tua palavra. Porque é a tua palavra, Senhor, que liberta, é a tua palavra que sara, é a tua palavra, Senhor, que faz coisas maravilhosas diante dessa terra. Nós estamos aqui nessa noite te agradecendo por cada louvor, por cada oração, por essa palavra, Senhor, que eu quero aplicar nessa noite na nossa vida. Que a perseguição não pode parar a igreja, Senhor. Que não devemos olhar para a perseguição que vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. A perseguição é um grande sinal que Deus está na obra, que Deus é contigo, querido irmão, querida irmã. Essa igreja perseguida, essa igreja contestada, mas Deus estava lá com seus apóstolos. Se hoje você está sendo contestado, se hoje você está sendo perseguido, entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor, porque a igreja perseguida é a igreja vitoriosa, é a igreja que cresce mais, é a igreja perseguida. Até hoje no mundo é assim.
A igreja no Irã está crescendo, é uma igreja perseguida. A igreja na Nigéria está crescendo, é uma igreja perseguida. A igreja na China está crescendo, é uma igreja perseguida. Nós te agradecemos, meu Pai, de morar ainda num país laico, onde a gente possa professar a nossa fé, onde a gente possa ainda, através das redes sociais, levar a Tua palavra de salvação. A perseguição não pode parar a igreja, a perseguição não pode parar a nossa caminhada com Deus, a perseguição não pode parar a nossa comunhão com Deus, a perseguição não pode parar nada na nossa casa, na vida dos nossos. Não deixe, querido, quando a perseguição vier sobre a tua casa, a tua família, venha para a igreja. Veja que eles eram perseguidos, saiu de lá, já iam para a igreja, já iam para o templo ensinar, já iam falar do amor de Cristo, já iam estar na presença de Deus. Esteja na presença de Deus, querido, porque não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Sabe por que as pessoas vão para o campo de futebol? Sabe por que as pessoas vivem nas festas? Porque elas têm um vazio na alma. Porque ali, elas estão ali para preencher os vazios dela naquele momento. Mas deixa eu te dizer, te enche do Espírito Santo de Deus, que tu nunca mais vai querer saber de jogos, que tu nunca mais vai querer saber de farra, que tu nunca mais vai querer saber de beber, porque se tu estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, tu pode ser perseguido, tu pode ser contestado, mas Deus é com a igreja. A igreja que não desiste, a igreja que ora, a igreja que é firme na rocha. Deixa Deus te fortalecer nessa noite. Deixa Deus te fortalecer nessa noite. Por isso, Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui. As pessoas que estão nas redes sociais, ali no TikTok, ali no Kawaii, Senhor, ali no Instagram, ali no Facebook, ali no YouTube, Senhor. Essa mensagem está impactando gerações pelo planeta Terra, meu Pai. Queremos te agradecer, meu Pai, pela vida de cada um, pela família de cada um nesse ministério. Visita nessa noite aqueles que não puderam estar aqui. Visita nessa noite aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão olhando para as preocupações dessa terra, aqueles que estão olhando para os problemas dessa terra. Ei, deixa eu te dizer, deixa Deus te encher, deixa Deus cuidar de ti, deixa Deus cuidar da tua casa, da tua família. A presença de Deus não tem preço. A presença de Deus não tem preço, querido. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Por isso, Pai, eu te agradeço. Nos leve em paz nessa noite. Abençoa, Senhor, a nossa vida espiritual. Abençoa, Senhor, os drogados, viciados. Visita nessa noite as FEBEMs. Visita nessa noite os presídios. Visita nessa noite, Senhor, os cárceres. Visita nessa noite os hospitais. Visita os enfermos, o órfão, a viúva, os missionários no campo de batalha. Visita nessa noite todas as famílias dessa terra, principalmente aquelas que estão sendo perseguidas pela guerra, pela fome, pelo ódio, pela inveja nesse momento. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nessa noite, e todos digam amém. Bate palma para Jesus. Muito obrigado. Domingo nós temos o culto da família e sábado nós temos o nosso culto de jovem, amém? Venha, vamos fortalecer os nossos jovens e vamos fazer a obra do Senhor juntos. Obrigado por tudo, boa noite a cada um de vocês.